Olá, meu nome é Matheus Pinheiro e eu vou apresentar a minha proposta de mestrado intitulada Acessibilidade Cromática em Jogos para Dispositivos Móveis. Eu sou orientado pela professora Ticiane Darim e pelo professor Whindersson Viana. Jogos são cada vez mais importantes para a cultura e para a indústria, especialmente depois da popularização dos dispositivos móveis, que tornaram o acesso a eles mais fácil. É notório o crescimento da indústria de jogos mobile, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Em 2021, ela já representa 52% de todo o mercado global de jogos. E assim como qualquer outro tipo de software ou produto, é importante que elas sejam acessíveis para a maior quantidade de usuários possível. Devido à grande quantidade de estímulos visuais nesses jogos, o daltonismo ele pode causar um impacto negativo na experiência dos jogadores. E o daltonismo ele é muito relevante porque ele atinge uma grande parcela da população mundial, sendo 8% dos homens e 0,5% das mulheres. Assim, ele já é considerado em diversos jogos mainstream. Entretanto, nem sempre essas ferramentas que são inseridas garantem a acessibilidade e muitas vezes ele é colocado lá apenas como um espantalho, só para dizer que o jogo é acessível. Mas como que a gente pode deixar então os jogos mais acessíveis para essas pessoas? A literatura indica o uso de metodologias participativas, onde os jogadores com daltonismo vão participar de todo o processo de desenvolvimento do jogo. Porém, esses processos eles são demorados e eles demandam profissionais especializados que não são tão comuns na indústria. Isso também é aliado ao fato de que a indústria de jogos funciona com prazos curtos e alta demanda. A gente tem muita competitividade dentro dessa indústria. Além disso, às vezes a acessibilidade ela só é considerada se existir uma pessoa com deficiência dentro da equipe. Então isso também pode, isso também alerta para uma falta de representatividade dentro das empresas. E o daltonismo ele traz alguns desafios extras. Por um lado, os desenvolvedores podem nem saber que o problema existe, devido à falta de treinamento, devido à falta de experiência ou de contato com a pessoa com daltonismo. Por outro lado, os usuários com daltonismo, que podem ser chamados para testar esse jogo, eles podem não conseguir identificar os problemas porque os elementos ficam completamente invisíveis para eles. Uma outra alternativa é o uso de simulações de daltonismo como ferramentas para identificar e solucionar esses problemas. E elas já são até frequentemente utilizadas no processo de design de interfaces. Em etapas prévias desse estudo, a gente já identificou que as simulações de daltonismo podem sim auxiliar os designers e desenvolvedores, inclusive os que têm pouca experiência, a identificar problemas de acessibilidade graves em interfaces de jogos. Contudo, o uso de simulações pode levar a conclusões errôneas e estereotipar a experiência de pessoas com deficiência, então é preciso ter cuidado. Mas, mesmo com essa limitação, as simulações se mostram como ferramentas promissoras a serem integradas ao design de jogos cromaticamente acessíveis. Com elas, a gente pode executar testes mais focados com usuários, baseados nas observações proporcionadas por essas simulações. Com isso, a gente pode tentar diminuir o tempo e os orçamentos necessários para realizar essas avaliações, e elas ainda podem auxiliar na triangulação de dados levantados e na correção dos problemas identificados. Assim, o nosso problema de pesquisa é como utilizar essas simulações de daltonismo no auxílio ao desenvolvimento de jogos cromaticamente acessíveis. E as nossas perguntas de pesquisa são: simulações de daltonismo são suficientes para que os profissionais com pouca experiência consigam identificar problemas de acessibilidade cromática? Quais tipos de problemas não podem ser identificados apenas com o uso de simulações de daltonismos em jogos mobile? E qual o impacto do uso de simulações na percepção dos desenvolvedores sobre a acessibilidade cromática? Elas podem ajudar na conscientização? Com isso, nosso objetivo é verificar a relação entre os problemas de acessibilidade de cores, que são identificados por desenvolvedores utilizando simulações de daltonismo, e pessoas com deficiência na visão de cores, em interfaces de jogos para dispositivos móveis. Os nossos objetivos específicos são investigar ferramentas utilizadas para a criação de jogos para dispositivos móveis cromaticamente acessíveis, identificar oportunidades e limitações do uso de simulações de daltonismo para identificar problemas de acessibilidade cromática
e oferecer diretrizes para a inserção de simulações de daltonismo e da participação de usuários com daltonismo em processos de design e desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. Agora eu vou passar rapidamente por alguns conceitos e referências que são relevantes para o restante da apresentação. As cores elas são amplamente utilizadas em jogos, tanto em recursos de interface, recursos semióticos ajudando a definir significados do jogo, e recursos de jogabilidade quando elas estão envolvidas em mecânicas e outras coisas relevantes para o funcionamento do jogo. Assim, também percebe-se que as cores impactam diretamente no desempenho ou na percepção de desempenho do jogador. Além disso, os jogos foram uma das atividades mais citadas como desafiadoras pelos participantes de um survey com 23 pessoas com daltonismo. Talvez seja por isso que as opções de daltonismo são comuns em jogos mainstream. Entretanto, muitas vezes essas opções, como filtros de correção ou até opções de ajustes que podem ser feitos nas configurações do jogo, não são suficientes e podem até prejudicar a experiência. Talvez essa falta de conexão entre as necessidades dos usuários e o que é oferecido esteja relacionado também com isso que o Porta e o Quinto se encontraram no survey deles, que muitas vezes as deficiências não são consideradas dentro do processo de desenvolvimento do jogo, e quando são, é só em casos em que existe alguma PCD próxima ali da equipe. Um outro aspecto interessante das cores nos jogos é que elas influenciam diretamente as emoções dos jogadores. Então a gente tem vários estudos, por exemplo, que investigam a influência das cores nas emoções, a influência das cores na imersão e até mesmo a influência das cores de um personagem com a qualidade afetiva maior. E isso é bem importante nos jogos, visto que experienciar essas emoções é um dos pontos centrais de jogar um jogo, né? Jogar um videogame. E por isso as cores de jogos elas precisam ser pensadas de forma mais cuidadosa, especialmente quando a gente pensa que não é só o acesso que importa, já que o jogo ele tem como objetivo principal o entretenimento. Por isso é importante a gente pensar no jogo na acessibilidade de cores, né, nos jogos, de uma forma mais holística, onde a gente vai não só se concentrar no acesso às mecânicas e na tecnologia, mas também trazer preocupação dentro dos aspectos estéticos e da história do jogo, para trazer uma experiência mais completa. Assim, foi levantado na revisão da literatura três possibilidades metodológicas para criar esses jogos cromaticamente acessíveis. A gente tem o design participativo, onde o jogador vai participar de todo o processo de desenvolvimento do jogo. A gente tem as guidelines para jogos acessíveis, onde essa lista de orientações vai guiar o processo de design. E a gente tem o uso de simulações de daltonismo para avaliar e criar versões novas do jogo de forma iterativa. Assim, resumindo, a gente tem o design participativo como uma alternativa mais completa e indicada pela literatura, porém cara, que leva bastante tempo e exige profissionais especializados. A gente tem as guidelines de jogos como um processo rápido, de fácil acesso e baixo custo. Entretanto, não são suficientes e podem deixar o design e a identificação dos problemas superficial. E por último, a gente tem as simulações de daltonismo, que também são de rápido e fácil acesso. A gente já tem versões bem simples de usar, mas pode induzir a percepções incorretas. Então agora eu vou explicar a metodologia que a gente vai utilizar para investigar essas possibilidades de criação de jogos cromaticamente acessíveis. A gente vai usar uma metodologia de 5 passos. Os passos 1, revisão da literatura, e 2, investigação de ferramentas, já foram completos. Inclusive o passo 2 já resultou em um artigo que foi publicado no IHC 2021. Os próximos passos, 3, estudo aprofundado, 4, análise dos resultados e 5, síntese de diretrizes, são os passos que estão pendentes. Então, a revisão da literatura começou com uma pesquisa exploratória, que resultou na escrita inicial do referencial teórico, e posteriormente a gente sentiu a necessidade de detalhar um pouco mais essa pesquisa,
Então a gente usou essa string de busca que está aí do lado, nessas três bases, a CMDL, o Web of Science e a Scopus, e a gente leu no total de 74 artigos para detalhar esse referencial teórico que já tinha sido feito anteriormente. Na segunda etapa, a gente fez uma investigação de ferramentas e foi dividido em duas partes. A primeira a gente investigou as simulações de daltonismo e depois as guidelines para jogos acessíveis. Sobre as simulações de daltonismo, a gente fez um estudo experimental que se deu no contexto do desenvolvimento de um jogo mobile real, que era o Mage Chef, que era um jogo de combinação de formas e cores para a criação desses pratos, dessas comidas. O estudo foi feito nos estágios iniciais do desenvolvimento do jogo. A gente tem aí uma imagenzinha das telas dele. Então, nós contamos com 10 participantes, que eram designers de interação, designers de interfaces e desenvolvedores, todos da equipe do jogo. E eles utilizaram duas modalidades de simulação. Um era um plugin para o Adobe XD, que era o Stark, e a outra era o SDO, que era um simulador em realidade aumentada, usando o Google Cardboard, como está ilustrado aí na imagem ao lado. Durante o experimento, os participantes realizaram atividades de design no computador, usando o Adobe XD e usando as duas ferramentas, né, de simulação. E eles também fizeram uma avaliação empírica do gameplay, onde eles só puderam usar a simulação em realidade aumentada, porque era a única que tinha compatibilidade com a plataforma mobile. Dentre os resultados que a gente encontrou, a gente viu que a simulação do SDO, né, da realidade aumentada, se mostrou bem útil para identificar os problemas de acessibilidade mais graves do gameplay. A gente viu que existe, no gráfico, uma relação entre os anos de experiência do avaliador e a quantidade de problemas que ele encontra, mas a gente também viu que todos os participantes conseguiram identificar os problemas mais graves. A gente também encontrou que alguns participantes citaram a experiência como reveladora, como uma coisa que mostrou uma coisa surpreendente para eles, né? Alguns participantes citaram que imaginavam que o jogo ia ter problemas com a acessibilidade de cores, mas não imaginavam que ia ser tão grave, tão complicado. Trazendo essa possibilidade do uso da simulação como uma ferramenta de conscientização também. Depois desse estudo com as simulações, a gente também fez um estudo comparativo de guidelines, onde a gente partiu de um grupo de guidelines levantado por Araújo et al., onde ele levantava um grupo de guidelines para jogos acessíveis de forma mais geral. Desse grupo foram excluídas as guidelines que não citavam cores, e a gente adicionou a guideline do Xbox por ser um conjunto bem completo e vindo da indústria, né? Todas as outras vêm da academia e essa vinha mais fortemente da indústria. Então, os grupos de guidelines foram agrupados em uma planilha e foram organizados de forma a identificar semelhanças e diferenças entre esses diferentes grupos de diretrizes. Também foram colocados na planilha apenas as diretrizes que tinham relação com o uso de cores nos jogos. A terceira etapa do estudo, que é a que está em andamento no momento, contará com 2 experimentos. O primeiro, de identificação de problemas no gameplay, e o segundo, tentando investigar as diferenças na percepção de significados das cores. Nós temos 2 hipóteses que guiaram a definição desses experimentos. A primeira é que há diferença significativa entre os problemas de interface encontrados por desenvolvedores iniciantes, utilizando a simulação de daltonismo, e por jogadores de daltonismo. A segunda hipótese é que há uma diferença na percepção do significado dos assets entre os desenvolvedores iniciantes e os jogadores de daltonismo devido à variação dessas cores. As cores influenciam nessa percepção do significado dos assets. Então, o primeiro experimento de identificação de problemas ele está diretamente relacionado com a hipótese 1 e com esses 3 âmbitos de um jogo, que é a estética, as mecânicas e a tecnologia. Esse experimento será realizado de forma presencial e contará com 2 perfis de participantes.
serão 20 jogadores com daltonismo dos tipos Protan e Deutan, e 20 desenvolvedores de jogos iniciantes. A gente vai desenvolver um protótipo de jogo exclusivo para o experimento, onde serão de propósito inseridos 5 problemas de acessibilidade cromática. Esses problemas eles foram escolhidos com base nas guidelines que a gente compilou antes, e eles vão ser inseridos em um jogo de rolagem horizontal de plataforma, no estilo Mario. O primeiro problema vai ser um problema de contraste com o texto, com o fundo. O segundo vai ser um problema de um feedback que é dado apenas pela cor. O segundo, ou terceiro, vai ser uma instrução do jogo que é dada apenas por cores. O quarto vai ser um problema de contraste de uma cor do inimigo com o fundo. E o quinto vai ser um problema de diferenciação entre dois tipos de objetos que tem dentro do jogo. Então o experimento seguirá o seguinte procedimento. Primeiro, na fase de pré-teste, a gente vai ter a apresentação e preenchimento do termo de consentimento livre esclarecido. Vamos ter um teste de visão de cores com placas Ishihara. Vamos ter um questionário demográfico e o participante vai preencher o POMS, que é um questionário que mede o humor. Depois a gente vai passar para a fase de partida de familiarização, onde o jogador vai jogar o jogo sem ainda se preocupar em identificar problemas ou em procurar alguma coisa ali dentro, ele só vai jogar. Nessa partida a gente vai computar o tempo que ele usou para terminar a fase e a pontuação que ele conseguiu, de forma a medir o desempenho dele dentro do jogo. Depois, na próxima fase, vai ser a fase de exploração e busca por problemas, onde ele vai ter um tempo pré-definido de 15 minutos para registrar os problemas que ele encontrar no jogo por escrito. Ele vai poder jogar quantas vezes ele quiser o jogo, voltar, aí tanto faz. E no final ele vai participar da fase de pós-teste, onde ele preencherá de novo o questionário POMS e participará de uma entrevista semi-estruturada. O experimento 2 vai tratar então da percepção de significado. Então ele vai estar mais relacionado com a hipótese 2 e vai trabalhar com esses outros dois âmbitos do jogo, que é a estética e a história. Essa etapa vai ser realizada online e a gente quer chegar a 30 participantes com daltonismo tipo Protan ou Deutan e 30 pessoas com visão típica. Ele vai se dar através de um questionário, utilizando o desenho Two Alternative Forced Choice, que é quando você dá duas alternativas e o participante tem que escolher uma das duas. A gente vai divulgar esse questionário em grupos para conseguir as respostas. Então, basicamente, o jogador vai ser apresentado a uma imagem animada que mostra um contexto do jogo e esse personagem que aparece nessa imagem vai estar com uma cor específica. E aí o participante vai receber um par de palavras e vai ter que relacionar com uma dessas palavras de acordo com a cor que ele está vendo. Então, doente ou saudável, inimigo aliado, poderoso ou enfraquecido. Claro que essa interpretação também vai ter relação com o contexto, por isso que a imagem é colocada animada, sim, mostrando o contexto, o que está acontecendo com o jogador naquele momento. Então o procedimento vai ser primeiro o termo de consentimento livre esclarecido, depois a gente vai ter um teste de visão de cores, depois um questionário demográfico e por fim a gente vai ter as questões de escolha forçada entre duas alternativas e essas questões vão ser aleatorizadas para tirar qualquer viés. A quarta etapa da pesquisa é a análise dos resultados, onde a gente vai fazer uma análise qual e quantitativa. Primeiro, nas análises quantitativas, a gente vai fazer alguns testes de hipótese e fazer comparação tanto entre os perfis quanto entre os experimentos. E as análises qualitativas vão ajudar a enriquecer esses dados quantitativos para as discussões. E, por fim, a gente vai criar diretrizes que vão ser uma junção dos resultados dos estudos com as guidelines, e elas vão tentar guiar esse desenvolvimento de jogos cromaticamente acessíveis, fazendo essa combinação, essa metodologia híbrida entre essas ferramentas que a gente está explorando aqui. Um pouco sobre o meu status aqui no mestrado.
Eu já completei todas as disciplinas e atividades, estou fazendo a proposta agora e ficaria como pendência apenas a dissertação, a defesa da dissertação. Os próximos passos seria a criação do protótipo de jogo para os experimentos, um aprofundamento em semiótica para dar embasamento teórico para o experimento 2, que vai gerar uma submissão para o IHC 2022, o recrutamento de participantes e a aplicação dos experimentos. E aqui a gente tem o meu cronograma que detalha todos os passos, com a sua duração e a previsão de finalização. Então, obrigado, queria agradecer a disponibilidade da banca e estou ansioso para saber as contribuições de vocês. Aqui a gente tem as minhas referências utilizadas na apresentação.